Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Catedral Cast. E hoje nós temos um tema um tanto pouco inusitado, mas muito relevante. Nós vamos falar sobre o processo de criação das séries de mensagem. Então você que já nos acompanha há algum tempo, você já viu, por exemplo, a série Kryptonita. Quais outras séries? Vilões da Alma. De Volta pra Casa, Escola de Oração. Então a gente vai conversar um pouco sobre esse processo de formação e para isso eu convidei a Marissa. Marissa é líder de comunicação aqui da igreja, da agência Catedral também. E o Renan, que é pastor da Nova Geração, que também trabalha com séries de mensagens. Então a gente vai falar sobre esse processo criativo, Legal. né? De como funciona, como nasce as séries e até o momento em que a gente termina a série de mensagem. Então, deixa eu ouvir você, Mar. Ao longo da sua vida, da sua trajetória, você já tinha tido contato com séries de mensagens, com produção de séries de mensagem, conteúdo nesse sentido? Não, eu achava muito legal. Eu olhava tudo que acontecia assim nas igrejas, só que a igreja onde eu estava lá em São Paulo, né? Porque, para quem não sabe, eu me casei e vim para BH, tô trabalhando aqui, que tá sendo uma bênção para mim, um crescimento e tudo mais. E eu achava muito legal essas igrejas que tinham isso, né? E quando eu vim para cá, que eu pude fazer parte disso, eu falei, nossa, muito legal, né? Então, nunca tive, mas eu sempre observei e falei, nossa, muito legal. Eu acho que é um direcionamento criativo Legal. e que chama também atenção, né? Então, muitas pessoas às vezes não conhecem a Deus, não conhecem sobre Jesus e é uma forma de captar também essas pessoas. Então, eu acho muito legal. Renan, o que é uma série de mensagens para quem tá ouvindo pela primeira vez esse termo, não tá muito acostumado? Bacana, uma série de mensagens, como por exemplo, eu quero tratar um assunto muito longo, muito extenso, e talvez não caberia em apenas uma mensagem. Então a gente coloca uma série de mensagens para pegar um tema e destrinchar bem ele. Isso. Por exemplo, família. Família vai abordar pai, vai abordar mãe, vai abordar filhos, vai abordar marido, esposa. Então a gente pega um conjunto e trata ele talvez durante meses ou mesmo uma série de mensagens. A gente ama um livro chamado Igreja Simples e ele norteia, não que ele é um modelo pra gente, mas ele norteia muito as nossas ações. Então a gente aprendeu a amar o simples. E interessante porque em paralelo a isso, a gente vive numa cultura que celebra o simples, né? Então, por exemplo, olha a tela do seu celular e me diz quantas teclas tem aí. Nenhuma, né? Antigamente, assim, já nesse início da revolução do simples, a Apple lançou um botão só. Hoje já não tem mais esse botão, né? Então, mas isso não é novo, isso não foi a Apple, a Google que lançou, isso já vem de Jesus. Jesus, ele já era muito simples, a linguagem muito simples, e a gente percebe que o simples impacta, E né? a gente vê isso quando, por exemplo, os judeus colocavam vários mandamentos em cima dos 10 Sim, mandamentos. E Jesus vem, ame o teu Deus acima de todas as E coisas. simplifica. E o Não que próximo. simplifica de facilitar, mas torna o entendimento Acessível, mais simples. A gente tem grandes, por exemplo, grandes comunicadores, e a gente percebe que todos eles cresceram bastante porque as pessoas entendiam o que eles falavam. Eles lotavam estádios porque do rico ao pobre, do iletrado ao culto, todos entendiam o que era dito. Então, às vezes, a gente tem uma mensagem, antes de pregar em série, por exemplo, às vezes eu tinha uma mensagem, ela tinha 10 pontos. Só que 10 pontos, às vezes, cada um indo para uma direção. Aí você termina de pregar uma mensagem assim e você pergunta pra pessoa, pô, o que foi falado? Na hora do almoço, né? Foi o culto de domingo. O que falou hoje? Da tela azul, trava. Eu não sei, esqueci, né? Então, pô, às vezes você estuda 40, 50 horas pra fazer uma mensagem de domingo, passou 1, 2 horas, ninguém mais lembra. E outra, que você vai pôr 10 pontos ali, talvez eu conseguir falar 5 minutos cada ponto, e cada ponto que poderia ser 1 hora, bem objetivo, né? Então, olha que diferente. Se eu perguntar pra vocês o que a gente falou no domingo, vocês vão lembrar. Com certeza. Por quê? Porque foi uma direção, né? Uma palavra, uma direção. Então, a gente constrói... Na verdade, indo até mais profundo, né? Se você perguntar quais foram as 7 decisões que a gente estudou nessa série, a gente consegue falar. Porque falamos bem de cada uma Um delas. exemplo até que ontem na célula, né? A gente tem uma célula com jovens e a gente perguntou e todos eles souberam responder. E é uma coisa interessante, Olha né? que Porque legal. são 7 decisões, então foi São tão 7 trabalhado domingos, ali são na vida 2 deles. meses, né? Eles lembraram, assim, então muito E bacana agora, isso. se fosse uma mensagem ali de 1 hora com 7 decisões, não ia conseguir abordar bem nenhuma e ninguém ia lembrar de nenhuma. E aqui, Mas quando você destrincha no mês, né? e aqui fica a minha dica pra você. Às vezes você tem muito conteúdo pra entregar,
você não precisa entregar tudo de uma vez. Você pode, às vezes, ao invés de trazer uma mensagem só com tudo aquilo, destrinchar aquilo ao longo de uma mensagem, de uma série. E qual que é a ideia, né, nesse processo de construção de uma série? Primeiro, ela tem que estar respondendo uma pergunta que a sociedade está fazendo. Então, a gente tem que ter a direção do Espírito Santo, né? Não é algo extremamente ou apenas artístico, não é algo apenas de observação, não é algo apenas carnal, de gosto. É um processo espiritual, então tem que orar, jejuar, pedir direção de Deus. Não é reativo também, né? Não é porque tá falando de um tal assunto que a gente vai necessariamente falar de tal assunto. Até porque as nossas séries de mensagens aqui na igreja, eu não tô dizendo que isso é o certo ou errado, mas a forma como a gente faz aqui. Nós construímos as séries com 1 ano de antecedência, né? Tem gente que acha que é no mês, né? Tipo, o que vocês vão falar mês que vem? Já tá pensando? Cara, por exemplo, a gente tá agora pensando no planejamento de 2022 já, né? Então, a gente não é reativo no sentido daquilo que tá acontecendo naquele momento. Mas, em contrapartida, como nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, aquilo que tá acontecendo naquele momento, às vezes, 1 mês antes, a gente já trouxe orientação. Por quê? Porque a gente tá debaixo do Espírito, né? Eu, às vezes, recebo algumas críticas de pessoas falando assim, pô, mas você não tá limitando a ação do Espírito? Será que vocês não estão omitindo o Espírito nesse processo? Pelo contrário, eu tenho tanta fé no Espírito, eu acredito tanto em Deus, que nós nos submetemos à direção dele com antecedência para a gente se preparar. Nós acreditamos que ele trabalha conosco ao longo da execução também. Então, com 1 ano antes, a gente é ativo nesse processo. A gente acredita tanto que a gente já tá 1 ano antes pedindo pro Espírito Santo nos mostrar o que vai ser necessário no ano seguinte. E é isso que traz a liberdade, né? Pra ele, a liberdade de trabalhar no nosso meio, né? A gente tá preparado pro que ele vai trazer. E eu tô exatamente nesse ponto desse desafio de planejar as séries do ano que vem, tanto para jovens quanto para adolescentes. Então, eu tô nesse exato momento de buscar do Espírito. Então, a outra crítica que eu recebo, por que vocês trabalham temático? Não, a gente não trabalha temático, né? Nós trabalhamos muito a criatividade dos temas, mas as mensagens, elas são expositivas. Então, vou dar um exemplo. Ano passado, a gente fez a série em cima de Tiago. Não, parece que foi esse ano. O Código da Vida. O Código da Vida. Então, a gente fez uma série expositiva em Tiago inteiro, né? Texto por texto ali. Só que não foi um negócio que ficou pesado. A gente pegou um nome criativo para a série, a gente trabalhou cada semana com um princípio criativo, a igreja amou, todo mundo aprendeu, todo mundo lembra da série. Então, às vezes a pessoa vê a série e acha que é temático e porque é temático não tem qualidade. Pelo contrário, a gente faz mensagens expositivas expondo o texto, porém, a gente trabalha muito essa criatividade. Interessante que com essa série o pessoal até aprendeu, talvez, a ler, né? Ver, caramba, olha quanto aprendizado eu posso tirar de um único livro. Então, eu preciso extrair mais do texto, não só passar o olho. Sim, sim. Um exemplo também é da série 7 Decisões. Se você tivesse pregado sobre amor, sobre perdão, talvez a gente, nesse final, perguntaria, o que foi falado há 5 domingos atrás? A pessoa não iria lembrar. E com a série, como condensou ali, é muito mais fácil da pessoa lembrar. Então, o que foi falado na série 7 Decisões? Foi falado amor, submissão, honra. Então, a pessoa entende ali, ela leva a mente dela para lembrar da série e também lembrar do conteúdo. Então, por exemplo, ano que vem, uma das séries que a gente vai fazer enquanto igreja é em cima de Efésios, expositivo. Só que a gente vai trabalhar uma temática. Então, por exemplo, o evangelho da igreja, Efésios. Sei lá, uma temática, agora eu pensei agora, mas a gente vai pensar... Vou trazer o desafio para Marissa. Marissa, eu tenho uma série de mensagens, Deus está trazendo uma direção, nós vamos trabalhar, por exemplo, Efésios. Como que a gente atrai uma pessoa que nunca entrou numa igreja, que nunca leu a Bíblia, porque esse é o nosso público-alvo, né? Tudo que a gente faz é para alcançar pessoas para Jesus. Então, Marissa, como que a gente vai conseguir atrair as pessoas? Como que a gente vai conseguir chamar a atenção na internet para que a pessoa entre e assista? Aí a Marissa começa junto da equipe dela, né? Um grupo lá de pessoas. E é legal que você tem compartilhado do brainstorm lá que vocês às vezes fazem e pegam referências, ideias, né? E aí vem um nome, né, Mar? Vem o nome da série e como que é a partir disso? Ou às vezes você já traz o nome ou a gente tem um momento ali de pensar no nome, né?
Você quer que eu fale o processo? Sim, não precisa ser tão... Tão certinho. É porque pragmático, às vezes mas também mais é ou menos como dinâmico, que né? funciona. A comunicação é dinâmica. Mas tentando trazer assim certinho como funciona, tem um momento ali da ideia da série, depois da ideia da série vem um momento de brainstorming, ali a gente faz um briefingzinho, né, pra gente desenvolver como que vai ser, o que a gente pode fazer, o que a gente pode levar para o culto presencial, o que a gente vai levar para o culto online, e diante disso a gente cria o vídeo da série, é um roteiro, né, geralmente a gente antigamente fazia muita coisa com imagens... Imagem de banco de imagem, né? Hoje a gente está gravando mais, porque a gente está tendo mais esse conhecimento, né? A gente está aprendendo muito. Então, está sendo bem legal. A gente também tem o vídeo da série. E também os desdobramentos para a internet. Então, o que vai para o Instagram? Agora a gente vai pensar também mais focado o que vai para o Facebook, o que vai entrar no YouTube, né? Que tem a parte de comunidade. Então, assim, são várias vertentes. Então, a gente tem que pegar esse assunto, desmembrar ele no que Deus está falando com a gente e tentar levar para que as pessoas sejam impactadas de diversas formas, né? Então, vou dar um exemplo prático agora da série que a gente está trabalhando nela nesse exato momento, que é a falência das famílias, né? Todos os anos a gente tem assuntos que a gente vai falar e vai repetir, e vai falar e vai repetir. E um deles é a família. E aí a gente trabalha a família nos adultos, trabalha a família com jovens e adolescentes, trabalha a família com crianças. Então a gente está nesse momento agora onde a gente quer trabalhar a família. E a gente precisa de um tema, a gente precisa de uma temática, a gente precisa de um nome provocativo, né? Um outro exemplo era a Vida de Rico. A gente queria ensinar as pessoas sobre generosidade, sobre repartir. E a gente chamou lá a Vida de Rico, as pessoas vieram... Achando que era teologia... Vamos aprender a ser rico, né? Vai ensinar como ser rico. E muitos vieram assim. Até pra criticar, né? O que eles estão fazendo Ou criticar, né? Pô, a primeira igreja Batista de Belo Horizonte foi de teologia da prosperidade. Ou outros vieram na pegada assim, quero aprender a ser rico. E aí era uma mensagem totalmente voltada pra generosidade, pro repartir. E gratidão também, né? De reconhecer que você já é rico também. Sim. Então, hoje, nesse momento, a gente tá na falência das famílias. Então, é um tema provocativo. Né? Puxa vida, falência das famílias. E o que a gente vai trabalhar domingo após domingo? Então, elementos que vão levar a família à falência. Então, no primeiro domingo da série, a gente vai falar sobre o feminismo como elemento que leva à falência das famílias, o machismo como elemento que leva à falência das famílias, um casamento disfuncional que leva à falência das famílias e o erro na criação dos filhos que leva à falência das famílias. Então, sim, o norte, a direção a gente tem. A Marissa agora está trabalhando, né? Eu queria que você comentasse um pouco desse processo criativo, do que você está pensando em fazer, por exemplo. Ele tá puxando aí pra ver se já Não, fez. nós tivemos uma reunião a de gente briefing já fez. ontem. Nosso sonho é conseguir antecipar o quanto antes, porque como o Juan fala, quem antecipa governa, né? A gente ainda tá nesse processo, então essa série em específico a gente ainda vai gravar o vídeo da série amanhã. No caso, estamos gravando hoje numa quinta-feira, amanhã uma sexta-feira. Então, a gente está trabalhando nela, sim. Tivemos o processo do roteiro e a partir de agora, a partir do primeiro domingo, a gente vai começar a lançar desdobramentos. Então, por exemplo, primeiro domingo a gente vai falar sobre feminismo. Então, queremos trazer assuntos no nosso Instagram sobre isso, principalmente para também linkar com o nosso canal no YouTube, né? Para que quem não assistiu, vá lá, assista, participe e também aprenda o que a gente aprendeu aqui no domingo. Então, olha que legal. Não é só o domingo. A gente começa, igual a Marissa soltou um vídeo hoje no Instagram, já fomentando as pessoas para estar aqui no domingo. Então, a gente alcança lá no Instagram, você tem lá os dados analíticos, né? Então, ele te mostra quantas pessoas que viram que não te segue, quantas pessoas viram aquilo no Explorar. Então, a gente quer trazer essas pessoas, primeiro, para o Instagram da igreja, do Instagram da igreja para o presencial. Isso. E do presencial o caminho da consolidação. Então a Mar começou a soltar, a gente solta durante a semana provocações para que as pessoas queiram vir no domingo ou assistir no YouTube, né? Então vai estar lá a provocação. No domingo, a gente trabalha com o palco, então com as cenas lá, eu esqueci o nome, a cenografia, né? A cenografia. A gente teve uma outra oficina que a gente chamava... Nossa, sim. Oficina da Restauração. É um bom exemplo isso daí. Um bom exemplo de cenografia, por exemplo. A Aline conseguiu, Foi. né? A Aline saiu...
nos lugares pedindo um carro emprestado. Sabe esses carros de oficina? Posso falar um Cortados, detalhe? né? Carros Isso. cortados. Detalhe, o Juan Ah. tinha avisado a gente uns 3 meses antes, ele falou assim, nossa, eu tô querendo colocar um carro lá na frente, eu não Um sei se palco, você lembra é. disso. Um carro lá na frente, no púlpito, no palco, quero colocar lá, o que vocês acham? A gente, não, vamos, a gente pega a ideia e vamos abraçar. E a gente, como vamos colocar um carro lá? Mas daí foi isso, aí teve o processo da Aline ir procurar um carro, Aí a aí Aline continua saiu, aí falando. né, procurando esse carro na cidade, e ela encontrou um restaurante temático de oficina de carro que fez essa doação. Aí o Renan foi com um grupo daqui da igreja lá buscar os carros num 4 guincho, pessoas. né? Só de lembrar, minhas costas doem. Foi lá num guincho buscar os carros, colocaram os carros no guincho, o Renan até falou assim, cara, o pessoal trabalhou pesado, vou pagar um picolé pra eles. Nossa, cara. Aí foi lá, tava tão cansado que ele só entrou e pegou uns 5 picolé, né, Renan? Foi. Quando ele foi ver, como Quase é o lugar? 100 reais. Fruto de Goiás? É, eu não ia expor aqui a Sim. empresa, mas... Não, mas eu vou expor uma chancinha aqui, ó. Patrocina, Você, gente. Fruto de Goiás, quem sabe você pode Patrocina, patrocinar. Mas aí o Renan pegou lá o Fruto de Goiás, quando ele foi pagar, tomou um susto, mas Meu é só um Deus. detalhe na Foi. história. Trouxeram os carros pra cá de guincho, pra colocar os carros aqui dentro da igreja. Os carros pesavam muito, né, Renan? Foi Primeiro muito que no difícil. lugar que a gente foi tirar, era como se fosse um labirinto, entrada com corredor de vidro. Então a Prova gente de tinha fogo que erguer mesmo. os carros pra passar, porque o É carro labirinto de era verdade, estreito. não é carro... É um Santana 84, você que gosta de carro. É um Santana 84, foram 3 partes dele. Então a gente tinha que erguer o carro por cima do corrimão, outros irem pegando e assim por umas 3 camadas. Aqui na porta da igreja, quem conhece, não é bom de parar carro aqui. Nossa, cara, que Foi desafio. desafiador. Que Mas desafio. enfim, conseguiram 3 carros, né? Colocaram 2 no palco, um na recepção da igreja. E a Má foi trabalhar com o pessoal da cenografia, então, para montar um ambiente, né? Eu lembro que eles até, assim, sugeriram, né? Pensando na criatividade de eu Não pegar fui de eu, viu, macacão. De Eu falei, mecânico. não, gente, eu acho que aí passou da linha da criatividade. Passou aqui, É uma Um linha salto. tênue, né? Falei assim, não, acho que aí passou, vamos reduzir um pouquinho. Mas então, trabalha o tema de maneira criativa, a gente trabalha a cenografia. Antes da mensagem, entra um vídeo introduzindo a mensagem daquele dia. Então, a Má falou um negócio muito legal, que antigamente, quando não tínhamos essa estrutura, a gente buscava muita coisa pronta. Hoje, a gente está no patamar que nós nos tornamos uma mini produtora de conteúdo. Então, a gente grava, a gente produz o próprio conteúdo e a gente produz, então, um vídeo que introduz a série. Eu prego a mensagem ao longo da semana, Renan prega a mensagem no sábado, todo mundo prega a mensagem nos seus cultos. Ao longo da semana, os Instagrams, enquete do YouTube, TikTok, tudo, a gente continua trabalhando aquilo, consolidando aquilo de alguma maneira, né? Hoje a gente está até indo para um nível acima, porque agora, neste exato momento também, a gente está pegando a série de mensagens 7 decisões e transformando ela no quê? Num livro. Então, uma série... Olha só, como que a gente estica um conteúdo, reaproveita um conteúdo para que, de fato, aquilo possa ser absorvido em todos os sentidos. Como que nasceu essa série 7 decisões? Ela nasce do intuito da gente ensinar para a igreja os nossos valores, que é o quê? Amor, Achei honra. que ia dar tela azul. Não, Eu achei que ia tô dar... falando. Ele tava falando, eu já tava prevendo. A gente vai aprendendo a lidar com o Juan, porque o Juan, às vezes, ele começa a falar e mete a quinta marcha e vai. Do nada, ele para onde Jesus comprava comida. Esse caramba. Aqui, deixa eu só fazer uma explicação desse dia. O Renan ia fazer uma live no Instagram. 2020. início Uma de live no 2020. Instagram, auge da pandemia. E aí, o convidado da live dele não tava conseguindo entrar por nada. E a gente tinha os horários de Todo live. dia tinha Todo dia o horário. certinho. Pra não perder a audiência ali, eu vendo o desespero do cara tentando entrar, não conseguir, eu entrei, chamei ele e falei, cara, me coloca aí e a gente bate um papo, né? E aí começamos a conversar. E tá lá no YouTube pra você assistir. Porque eu quero que você entenda uma coisa. Vai Ele colocar falou, cortar link dessa aqui parte? embaixo, viu? Vai ele cortar falou dessa que eu parte, falo, Pelazão. eu falo e do nada meto uma pergunta. Mas a gente tava conversando, interagindo, dialogando. E aí Esse eu vídeo é muito bom. fiz uma pergunta pro Renan. E o Renan não sabia responder porque ele não tinha prestado atenção. O Renan às vezes viaja, vai longe. Minha reação mais rápida foi, vou travar. É que às vezes você tá falando Eu fiquei também, assim um Juan. tempo.
A Má tentando defender. Às vezes você tá falando tão bem, daí do nada você perguntou meio que, e agora o que eu faço? Aí o Renan Isso. travou, assim. E a pergunta dele podia ter várias respostas, que tava falando, do nada ele, Renan, onde Jesus ia comprar comida? Eu, putz, no mercado, na feirinha, aí eu travei. Só que ele literalmente Fingiu, travou. ele fingiu, ele fingiu. ficou assim estático. Só Aí que eu- ele não tava travado de Tá verdade. travado aí, Renan? E era comum nas lives, quando a internet travava, as pessoas travavam, aí ficava lá travado. Então eu pensei, Mas assim, no fundo, A no solução fundo... dele foi travada. Não, mas no deu fundo, certo. o que eu acho que o Renan fez? Ele tentando encontrar a resposta lá, revisitando todos os seus pensamentos, ele tava olhando pra mim e dava pra ver ele pensando, né? Tico Teco trabalhando, Só que né? nesse tempo dele pensar, Deu eu... uma Renan, você tá travando aí, né? Que não sei o quê. Mas Aí eu voltei, mas vamos voltar. Você perguntou da série de mensagens, dos nossos valores. Ah, É, das- Honra, submissão, gratidão, generosidade, me ajuda aí. Amor. foi isso aí, são cinco. E a gente pensou assim, cara, a gente precisa ensinar pra igreja a viver os valores É que verdade. norteiam os nossos E relacionamentos. viver não só como igreja, mas no dia a dia, né? Só que como ensinar isso de maneira criativa? Como ensinar isso de maneira criativa? A gente ficou pensando nisso. E aí nasceu a ideia, então, de 7 lições que vão mudar a sua vida. Ficou tão legal que vai virar um livro. Esse livro sempre vai ser dado, então, para os nossos visitantes, para as pessoas que estão chegando, classe de integração, porque tem um ensino dos nossos valores. Então, percebe? A comunicar é uma arte, porque você tem que atrair a atenção, ganhar o direito de falar e ser criativo para manter a comunicação ativa, que é o que a gente fala quando a gente faz uma série longa, né, Mar? Então, tem série de 4 domingos, mas tem série, eu acho que de volta para casa foram 3 meses. Nossa, foi muito tempo. Não lembro ao certo, não. Mas Se eu não me engano, chegou a 3 meses. E aí, todo domingo, a gente faz algo novo, um vídeo novo, uma enquete nova pra... A gente até percebeu isso nessa série, porque nessa série foi um vídeo de introdução da série era sempre o mesmo. E no Cristão Não Praticante a gente já fez diferente. A gente já percebeu que precisava dar aquela aguçada na curiosidade da galera. Então a gente fez um vídeo diferente para cada domingo, mas com o mesmo tema, de acordo com a mensagem que ele iria trazer. Então foi muito legal isso, uma forma criativa que todo mundo ficava esperando para ver qual que ia ser o vídeo do Nesse domingo, das 7 né? decisões, você fez tipo uma sketchzinha. Teatro. Foi uma Isso. sketchzinha, né? Uma história que tinha a ver com honra, que tinha a ver com o submissão, tema, né, né? Com o do tema dia. específico. E pra você, assim, que quer saber mais, é legal você ouvir o podcast, mas entrar no nosso YouTube, no nosso canal lá, e pegar as playlists, né? Porque aí você vai ver a arte, você vai ver o vídeo que antecede a mensagem, e isso vai te dar uma ideia. Você não vai conseguir ver o desenvolvimento daquilo ao longo da semana, enquetes, Instagram, mas eu acho que dá pra você ter uma E visão tem todas do as todo, né? faixas etárias, né? Tem kids, teens, jovens. Isso que é o mais legal, É. porque a gente já faz isso, consegue fazer isso com excelência em todas as faixas etárias. Por exemplo, nos jovens a gente tá numa série também que engaja a curiosidade, que é o que Jesus desfaria. É uma série longa também, já tá dando uns 2 meses. Já? Já. Ó. Foi setembro, outubro, tá indo pra novembro já. E nos... Como engajou, né? Como engajou, porque muita gente, aguçou a religiosidade de muita gente, né? Como assim Jesus desfaria? Mas na verdade são coisas que a gente faz da qual ele não faria. E tem nos adolescentes também o Esquadrão Suicida, que a gente tá Então, olha, tratando... nos jovens, o que Jesus desfaria? Isso. Porque são 3 cultos são 4 cultos no final de semana, isso né? aí. Jovens no sábado, domingo de manhã são 3 simultâneos, crianças, adolescentes e adultos, e o Renan é responsável pelos jovens e pelos adolescentes. Então, nos jovens, o que Jesus desfaria, e nos adolescentes... Esquadrão Suicida. Aproveitando o engajamento que o filme trouxe, né? A gente criou essa série tratando aquele pacote de pecados que, se a gente não cuida, nos leva a uma morte espiritual. Então, a gente está na série Esquadrão Suicida tratando pecados que os adolescentes já têm que aprender a lutar contra. Por exemplo, pornografia, vícios, mentira, fofoca, vários pecados. Entendi, olha que legal. Então, Isso todos estão no YouTube lá. gera engajamento, traz o adolescente, traz a criança, mantém ele prestando atenção e faz com que ele retenha o conteúdo por verdade. muito mais tempo e não se esqueça desse conteúdo, né? Bom, acho que é mais ou menos isso. Eu queria lançar aqui uma enquete pro Instagram. O que você Olha, acha, Má, olha, que a gente gente. pode fazer?
Eu acho que a gente poderia perguntar o que você quer ouvir. Qual que seria a série de mensagens Ó, que você gostaria? aproveita que nós estamos em outubro, primeira semana de novembro, a gente vai fazer o planejamento inteiro de 2022 das séries. Quem sabe, Deus tem que confirmar, Deus tem que dirigir esse processo. Quem sabe aquilo que você vai escrever lá faz sentido com algo que Deus já está dizendo, né? E a gente adota a sua ideia. Tem uma sugestão série de mais mensagens. ousada ainda. Quem você gostaria que a gente trouxesse aqui no Catedral Cast? Às vezes é um político, às vezes é um cantor. Não, mas tem que ter a ver com o que a gente tá falando. Sobre hoje? É. Então talvez alguém na área aí de séries de mensagens, alguém que trabalha com publicidade, alguém que trabalha com criatividade. Quem você gostaria que a gente trouxesse também? Olha só, escreve aí então. Vamos pegar as duas ideias, né, Mar? Porque a gente solta no Spotify um dia, no YouTube no outro. Então, pra lançar no Spotify, pega uma ideia, talvez a ideia da Mar, no YouTube a ideia do Renan. A gente vai lançar umas enquetes no nosso YouTube. Então, entra lá. Eu não sei se você já segue a gente aí no Instagram, mas segue lá no Estúdio da Catedral, PIBBH, Turma do Pibinho e Agência Catedral. Amor que serve também, né? Pra você ficar sabendo de tudo que acontece aqui. Pra você ser estimulado, inspirado aí. E além disso também, além do online, eu te convido a nos visitar no presencial também. A gente tem culto de jovens todo sábado às 19 horas. Domingo de manhã, 10 horas da manhã tem culto adolescentes, kids e da família. Então não fique de fora, venha nos conhecer, venha... Legal. Conhecer pessoalmente, você que é a Maresa, você que é o Juan, e bater um papo que a gente é uma família. A gente quer ter você aqui com a gente, quer te amar e quer cultuar Deus junto também. E em breve a gente vai criar uma plataforma também para poder compartilhar as artes da série de mensagem, os vídeos, tudo isso que a gente está produzindo para abençoar você e a sua igreja também, viu? Marisa, obrigado pela participação. Renan, obrigado. Rodrigo, obrigado aí, nosso produtor de áudio. Ulisses, nosso... editor? É o editor? É o Ulisses Kaique, sei lá, a gente pode falar assim, não, né? O editor. O editor. Obrigado também, Luiz, por estar participando aqui com a gente. Deus abençoe muito a sua vida, um grande abraço e até semana que vem.